Estrabismo, ambliopia, retinoblastoma são algumas das doenças oculares que podem ocorrer nos bebês logo após o nascimento ou aparecer nos primeiros anos de vida. Por isso, são importantes o diagnóstico e o tratamento precoce, e se faz necessário que a criança, desde cedo, seja acompanhada por um oftalmologista pediátrico com o objetivo de um especialista identificar as possíveis alterações e preveni-las ou tratá-las desde cedo. Problemas oftalmológicos podem prejudicar as atividades escolares. De acordo com o levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, em 2022, 3 a cada 20 crianças do ensino fundamental possuem alguma complicação nos olhos. Doenças oculares na infância, esse é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a nova edição do Famílias em Pauta. Nosso tema de hoje são as doenças oculares na infância, prevenção e tratamento. Para falar sobre esse assunto, estão conosco aqui 2 especialistas do Grupo de Trabalho Oftalmologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conosco o coordenador do grupo, o Dr. Fábio Enzenbaum. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Também conosco, integrante deste grupo, está a doutora Célia Regina Nakanami. Obrigado também por estar aqui, doutora. Muito obrigada a todos. Importante levar essas informações aos pais. E também, numa participação especial, está a doutora Viviane Lanzelotti. Ela é presidente do Grupo de Trabalho de Oftalmologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a SOPERJ, filiada da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com colegas que são tão queridos. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela participação. A primeira pergunta, então, eu faço para a doutora Célia. Doutora Célia, eu queria que a senhora explicasse para os pais, quem está assistindo a gente, o que é o teste do olhinho. Então, o teste após o nascimento, né, quando o bebê nasce, então, todo bebê deve ser submetido a um exame do olhinho, teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho, né? Então, ainda na maternidade, ou já na alta, ou assim no primeiro mês de vida, né? Então, é um teste indolor, né? É um teste, não precisa pingar colírio, né? Então, o pediatra que realiza, né? Então, incide uma luz, né? Ilumina os olhinhos da criança, e aí através da pupila da menina dos olhos, então a gente vai ver um reflexo alaranjado, avermelhado, ou às vezes um amarelinho mais claro, mas que seja igual, né? Esses reflexos sejam iguais nos 2 olhos. E isso mostra para a gente que todas as estruturas oculares, né, que por onde a imagem vai chegar no fundo de olho, né, que a criança vai enxergar, então elas são transparentes. Isso é importante, é um teste que não é um exame oftalmológico, né, mas é um teste de triagem para detecção de problemas oculares que ocorrem logo ao nascimento ou nos primeiros meses, no primeiro ano de vida, né. E o teste do olhinho, como muitas pessoas pensavam, né, não é um exame oftalmológico, né, ele não substitui um exame oftalmológico, né, então a criança fez o teste, né, se o teste der alterado, né, se o teste no bebê for resultar naqueles reflexos serem diferentes um do outro, ou não ter esse reflexo, não ter a presença desse reflexo, então o bebê deve ser encaminhado, né, para o oftalmologista, para um exame oftalmológico completo. Obrigado, doutora Célia. Eu pergunto ao doutor Fábio, né? Doutor Fábio, então, a partir de qual idade que deve ser feito o primeiro exame oftalmológico? Perfeito, ótima pergunta. Então, lembrando, existe um trabalho científico publicado pela SBT e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica sobre a rotina do exame nos primeiros 3 anos de vida. Então, como a doutora Célia muito bem falou, o teste de reflexo vermelho ele tem que ser feito até 72 horas do nascimento e 3 vezes durante o primeiro ano de vida. Mas o que acontece? Muitas vezes, algumas alterações oftalmológicas só vão dar sinais para a família ou para o pediatra quando estiverem muito avançadas. Por isso que nós recomendamos que a criança
deve ter o seu primeiro exame feito pelo oftalmologista entre 6 meses e 1 ano de vida. E esse exame é um exame profundo, avaliando a parte inferior do olho, as pupilas. A gente usa aquele colírio para dilatar a pupila, para examinar muito bem a retina, o nervo óptico, as estruturas, todas as estruturas oculares, para procurar se essa criança tem alguma alteração. Se essa criança não tem nenhuma alteração, depois ela vai ter um novo exame por volta entre 2 anos e meio e 3 anos de vida. Certo, doutor. E tem uma dúvida. Se a criança, mesmo que a criança não saiba ler, né, muitos pais às vezes só conseguem perceber que o filho tem algum problema na visão, né, possa ter talvez, quando ele tem uma dificuldade de leitura. Independente da criança saber ou não ler, é importante que os pais levem para consulta. Perfeito, é muito importante, porque o oftalmopediatra, o oftalmologista, ele não precisa que a criança saiba ler para examinar. Existem exames que você pode mensurar a visão da criança, precisa ser letras, pode ser desenhos, símbolos, mas mesmo na criança pré-verbal, criança que não se comunica ainda, a gente consegue fazer um exame chamado subjetivo, e depois, como eu falei para vocês, que a gente dilata a pupila através de uma luzinha e algumas lentes que você sobrepõe no olho da criança, você consegue descobrir se essa criança, por exemplo, precisa de óculos ou tem algum problema na retina. Então, a não comunicação verbal, de maneira alguma, é um impedimento para a primeira consulta oftalmológica. Obrigado, doutor Fábio. Eu pergunto agora para a doutora Viviane. Doutora, a criança que reclama de dor de cabeça, ela pode ter algum problema de visão? Sim, com certeza. Entre as várias causas de cefaleia, que é a dor de cabeça, nós temos que investigar também as causas visuais, que são os problemas de visão. É importante a gente lembrar que as crianças que se queixam de dor de cabeça de causa visual, geralmente essa dor de cabeça ela vem após um esforço visual. Raramente a dor de cabeça por causa visual vai acontecer, por exemplo, quando a criança acorda. Ela é mais frequente após a aula, após esforços visuais para fazer deveres, leitura. E dentre as causas visuais que podem causar dor de cabeça, as mais importantes são problemas de grau, que são chamados de erros refracionais. Dentre eles, o mais comum de causar a dor de cabeça é criança que tem uma hipermetropia, além daquela esperada para a idade. Crianças que às vezes têm algum distúrbio do alinhamento ocular, podem também ter cefaleia, com dor de cabeça crônica, mais constante. E a gente lembrar das telas. Crianças que às vezes se expõem muito tempo à tela, elas podem fazer uma fadiga ocular, e isso pode também gerar dor de cabeça. Então, sempre é importante, quando a criança tem essa queixa, uma dor de cabeça mais crônica, dentro da investigação, ser incluído um exame oftalmológico. Obrigado, doutora Viviane. Eu volto a falar agora com a doutora Célia, perguntar para ela. Doutora, quais são as doenças oculares que podem ocorrer nos bebês, nas crianças maiores e também em crianças já em idade escolar? Então, nos bebês, então, como a gente estava falando sobre o reflexo vermelho, né? Então, existem algumas doenças que são mais frequentes, podem acontecer nesses primeiros meses, primeiros anos de vida. Então, a catarata congênita, glaucoma congênito, embora raro glaucoma, mas pode acontecer, né? Problemas relacionados a doenças infecciosas, né? Que a mãe transmitiu para o feto, né? Para a criança, para o bebê, como a sífilis, toxoplasmose, rubéola, né? Outras doenças também, como bebês prematuros podem desenvolver retinopatia da prematuridade, que é uma doença na retina, né, pela prematuridade, que pode causar hemorragia na retina, dentro do olho, né, intraocular, pode causar descolamento da retina, né, e tudo isso compromete, como a gente falou, o desenvolvimento da visão, né, e pode levar até a cegueira. E o retinoblastoma. Outro problema também muito comum, que eu acabei não falando em bebês, é o problema de canal da lágrima entupido. Então, crianças, é comum ter o canalzinho que, quando nasce, esse canalzinho ele termina de abrir, né? Mas bebês com lacrimejamento,
né? Então, isso também é um probleminha que deve ser, os pais devem ser orientados, né, para o tratamento adequado com o oftalmologista. A gente também tem que prestar atenção em trauma ocular, que poucos falam, né? Então, as crianças, meninos, meninas, na escola, né? Então, orientar os pais a não brincarem, as crianças não brincarem com objetos pontudos, com tesouras, com objetos perigosos que possam lesar, perfurar o olho, né? E também algumas brincadeiras, né? Então, a gente vê crianças maiores, adolescentes, que gostam de brincar com paintball, esse tipo de brincadeira perigosa que pode lesar o globo ocular, lesar as estruturas e levar até a casos de deficiência visual irreversível, como cegueira, né? Outra coisa também que a gente chama a atenção é brincadeira com fogos de artifício, né? Então, que também levam a queimaduras oculares graves, né? E não existe uma legislação que oriente tudo isso, quando que a criança pode brincar ou não, né? Assim como também tomar cuidado dentro de casa, na cozinha, com objetos perigosos, né? Que a criança acha que tudo é brincadeira, né? Obrigado, doutor. Excelente esclarecimento e orientações também em relação, né, aos cuidados com objetos pontiagudos, brincadeiras perigosas. E falando em alergia, que a senhora falou agora há pouco, eu pergunto ao doutor Fábio, uma criança que é uma criança alérgica, doutor, ela coça muito os olhos, isso pode ser prejudicial e é preciso levar para uma avaliação do oftalmologista? Ótima pergunta. Então, pegando o gancho aí da doutora Célia, a alergia ocular é, sem dúvida, se não a causa mais prevalente de procura dos pacientes com consultório oftalmopediátrico, ou uma das mais comuns. O que acontece? Quando você coça os olhos, né, é gostoso coçar, etc., né, mas quando você coça, você está criando um trauma, e esse trauma inflama, e essa inflamação pode causar uma série de alterações, desde você machucar o seu olho, até, por exemplo, você ter problemas de pálpebra caída de tanto que você machuca, visão ruim porque você machuca a córnea, e principalmente uma doença que a gente conhece chamada ceratocone, que ela é muito mais comum no final da adolescência, mas que esse trauma mecânico da criança coçadora crônica parece que é um fator importante para esse ceratocone se desenvolver, que basicamente a sua córnea vai ficando muito irregular. A córnea é uma lente que a gente tem na frente do nosso olho, e o paciente começa a enxergar mal, e você pode até, em casos mais avançados, ter que fazer um transplante de córnea. Então, o que deve ser feito com uma criança que coça muito? É tratar, é prevenir. Não adianta você só falar para a criança, não coça o olho. Quem já teve coceira no olho sabe que é muito ruim, é muito difícil. E então, a conjuntivite alérgica, a alergia ocular, precisa ser tratada, precisa ser levada ao oftalmologista. Existem medicamentos simples, existem medicamentos um pouco mais rebuscados para a gente usar, mas é uma alteração que tem tratamento, precisa ser tratada não só para evitar, como a gente falou, ceratocone e outros problemas, mas também para dar mais conforto para a criança, porque em casos muito graves, inclusive, essa criança pode ter uma queda da qualidade de vida muito importante. Obrigado, doutor Fábio. Eu pergunto para a doutora Viviane. Doutora, o oftalmologista ele prescreveu óculos para o meu filho, mas eu acho que ele enxerga bem, né? A mãe ou o pai. Ele precisa mesmo usar? Sim, é uma questão muito frequente dos pais, né? Mas o que acontece? A criança, dependendo da idade, muitas vezes ela não dá sinais de que ela não está enxergando bem. Um dos casos muito característicos é quando a má visão é só em um dos olhos. Então, a criança tem a atividade dela do dia a dia normal. Outra situação é quando a criança ainda não tem exigência de uma qualidade de visão melhor, como, por exemplo, quando ela ainda não está lendo, quando ela é pequenininha, em que o mundo que ela tem que dominar é um mundo mais de perto. Então, o oftalmologista ele tem as técnicas adequadas para avaliar
qual é o exame normal esperado para cada faixa de idade, qual é o grau de óculos que é esperado para cada faixa de idade. E outra situação importante é a ambliopia, que é uma baixa de visão que não é corrigida com óculos, que pode ser um comprometimento do desenvolvimento da visão a nível central, no cérebro, e que pode ser ocasionada por graus de óculos na criança pequena que não são corrigidos. É um dos fatores que podem interferir. Então, os pais têm que confiar quando essa indicação é feita, é porque ela é necessária. O oftalmopediatra, ele tem a orientação, ele tem os parâmetros que nós temos do que é esperado de grau para cada faixa de idade. Então, às vezes, pode ser até um estrabismo que precisa ser corrigido com óculos, outras vezes é o grau de óculos e outras vezes são até crianças com baixa visão, que precisam do uso de óculos para estimulação. Então, os pais têm que confiar e é muito importante para o bom desenvolvimento visual dessa criança, a gente lembrar que a criança não nasce enxergando bem e que o desenvolvimento visual acontece nos primeiros 7 anos de vida. Então, mesmo que a criança não aparente enxergar mal, se ela tem uma indicação de uso de óculos, é importante que os pais respeitem e sigam essa orientação do oftalmopediatra. Obrigado, doutora. Eu continuo com a senhora para a próxima pergunta. Doutora Célia falou da questão do uso de telas, que pode ser prejudicial para a visão. Elas podem realmente ser prejudicial para a visão? E também, qual problema pode trazer a criança que fica o tempo todo com o celular, com o tablet na mão, desde pequenininha? Sim, o uso de telas hoje em dia é uma preocupação muito grande para a gente. Para o oftalmologista, principalmente as telas pequenas, celulares e tablets. O pediatra, ele já orienta muito isso aos pais, não só pelas questões visuais, mas por uma série de outras questões, malefícios que as telas trazem às crianças pequenas e aos adolescentes também. No nosso caso aqui, pensando em termos de visão, a gente tem trabalhos científicos já mostrando desencadeamento de estrabismo, principalmente o estrabismo devido ao olho convergente, que vem para dentro por causa do uso de telas. A gente tem também a síndrome do olho seco, provocada por telas. A criança fica muito tempo sem piscar, a gente precisa do movimento, do piscar dos olhos, para que algumas glândulazinhas que compõem algumas substâncias que tem na lágrima, essas substâncias sejam liberadas, e tem trabalhos também já mostrando até a atrofia dessas glândulas pela falta de uso, digamos assim, e que aí tornando um quadro de olho seco crônico, até sem resolução depois ou sem melhora de 100%. Outra questão importante é a fadiga ocular, que a tela pode provocar também, que se chama síndrome da visão do computador, principalmente nas crianças maiores, atrapalhando e comprometendo o rendimento escolar muitas vezes. E o mais importante hoje em dia, a maior preocupação é com relação ao desenvolvimento de miopia. A miopia é um tipo de grau que ele pode causar danos à visão quando a criança se torna adulto jovem ou na fase adulta, riscos de comprometer a qualidade da visão. E se ela começa muito precocemente, a chance dela ser uma miopia alta, que é uma miopia com maior risco de comprometimento visual maior, é muito grande. Então, as telas pequenas, celular e tablet, volto a reforçar, principalmente quando associada a crianças que têm pouca atividade ao ar livre, pouca atividade em ambiente aberto durante o dia, eles têm sido sinalizados e bastante reforçados com o risco de começar o desenvolvimento de miopia nas crianças. Então, é ter muito cuidado, muita atenção, porque são muitos danos oftalmológicos que as telas podem provocar nas crianças. Obrigado, doutor, pela explicação. Eu volto a falar agora com a doutora Célia. Doutora Célia, quais são os sinais e sintomas que os pais devem estar atentos em relação a algum problema na visão dos filhos e quais as recomendações aos pais para uma boa saúde ocular dos seus filhos? Então, os pais devem ficar atentos, né, a sinais, sintomas que podem indicar problemas visuais, né? Então, sinais persistentes, crônicos, né, de vermelhidão, né, aquela vermelhidão que não
ficam vários dias, meses, coceira crônica, aquela secreção, aquela remela, né, nos olhos, inchaço, né, dos olhos, um lacrimejamento constante, também sinais externos, uma pálpebra caída, né, pode ser bilateral, unilateral, que a gente chama de essa pálpebra caída de pitose, né? Então, aquelas crianças que na escola também vê o comportamento, um rendimento baixo, né? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, às vezes é porque ela não enxerga bem, né? Então, não é só ver nos olhos, mas também ver o comportamento dessa criança. Se ela aproxima muito os objetos, os livros, a tela para enxergar melhor, né? Então, brinquedos também, quando ela aproxima muito, também já foi falada, né? Dores de cabeça frequentes, principalmente quando faz um esforço visual, né? Excessivo, né? Ou quando após períodos de escolar ou de ter feito a lição de casa, né? Então, esses são os principais sintomas e sinais que a gente tem que ficar atento nas crianças. Obrigado, doutora Célia. Eu volto a perguntar à doutora Viviane, né, foi falado muito aqui hoje sobre a questão do estrabismo. É normal já o bebê ter estrabismo? E até que idade, né, ele pode ter estrabismo ou os olhos desviados? Essa pergunta é ótima, porque se criou uma lenda, assim, que a gente ouve até, atualmente a gente ainda ouve, né, de que é comum, que é normal a criança ter um estrabismo, que é o olhinho torto, olhinho desviado, algumas pessoas falam que a criança é vesga. Então, é um sinal que a gente tem que ter muita atenção, porque ele pode indicar, como a Celinha já falou, em algumas crianças até um retinoblastoma, que é uma doença que pode colocar em risco de vida. Em outros casos, se ele não diagnosticado, que ele é fora da faixa etária esperada, que ele tem uma causa subjacente, uma causa base para provocar, você pode deixar sem tratamento e aí provocar o olho preguiçoso, como a Celinha falou também, que é aquele olho com ambliopia. Então, é importante a gente observar o alinhamento dos olhos da criança. Nos primeiros meses de vida, a criança ainda está em desenvolvimento visual. Então, é comum, nessa faixa de idade, a gente observar alguns desvios do olhinho, principalmente até 3, 4 meses. Então, o olhinho desvia, o bebê fica vesguinho, né, com o olhinho torto, mas não é um desvio que fique constantemente. O olhinho ele desvia e ele volta para o lugar. Daqui a pouco o neném vai fazer um esforço para dar foco em algum objeto, você fala, o pai e a mãe fala mais perto do rostinho do bebê, você observa desviar de novo e o olhinho volta para o normal. Então, o que a gente tem de padrão? A gente observa se tem uma data de mais ou menos nos primeiros 6 meses é esperado de ter um estrabismo por conta desse desenvolvimento da visão, mas esse estrabismo é um estrabismo que ele tem que ser esse desvio, um desvio que não seja mantido, que não seja constante, o desvio aparece e ele retoma ao normal espontaneamente, e tem que ser um desvio que é pior nos primeiros meses, 2, 3 meses, e ele vai melhorando. Os pais vão observando que cada vez menos vezes o bebê apresenta esse desvio. Então, a partir de 4 meses, se esse desvio ainda é intenso, se ele é frequente e ele é mantido, até antes de 4 meses já deve ser procurado um oftalmopediatra. A partir de 4 meses, se ele é muito frequente, o bebê já deve ser encaminhado e ele não é tolerado além do 6º mês de vida. A partir de 6 meses, já não é para a criança ter desvio e estrabismo em nenhum momento. Então é importante os pais estarem acompanhando isso com o pediatra da criança, porque o pediatra vai ser o melhor profissional para estar avaliando junto com eles se está dentro de um estrabismo esperado para a faixa de idade ou se já é um desvio que deve ser avaliado e encaminhado ao oftalmopediatra para um exame mais aprofundado. Obrigado, doutora Viviane. Antes de encerrar, queria fugir um pouquinho do roteiro. Me veio uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja uma dúvida muito comum nessa época do ano. Aliás, esse ano inteiro a gente está com um tempo muito seco, né? Tivemos aí um período de muitas chuvas e agora está muito seco. Esse tempo seco, ele pode trazer algum prejuízo para a saúde da criança? Quem poderia me tirar essa dúvida?
para a saúde ocular, né, no caso, obviamente, além das doenças respiratórias, para os olhos, faz muito prejuízo para os olhos? E o que os pais devem fazer em relação a isso? Tem algum tipo de colírio que pinga ou não é recomendado? Como os pais devem proceder com os filhos? A questão, assim, prejudicial de causar grandes lesões, etc., não é uma coisa tão comum, a não ser que seja um olho seco, uma doença, um olho seco crônico. Agora, nesse tempo seco, a gente tem como a gente falou da córnea, a gente tem uma película de lágrima que fica sobre a córnea. E essa película precisa ser mantida sobre a córnea, porque ela não só dá conforto para você não sentir ardência, irritação, coceira, mas também para ter uma acuidade visual, uma visão satisfatória. Nesse tempo seco, você pode diminuir a lubrificação do seu olho e causar alguns transtornos, como ardência, coceira, o piscar excessivo, né? Então, assim, o que a gente orienta nesses casos, que são decorrentes do clima que a gente está, são alguns colírios lubrificantes que o seu médico oftalmologista vai te prescrever. E eu acho que talvez aqui vale a pena, o que é muito importante, é que muitos pais pingam soro fisiológico na criança. Tá ruim o olho, eu vou pingar soro. Soro é água com sal. Ele é apenas uma parte do componente da nossa lágrima. Então você acaba causando, às vezes, até um malefício maior, porque você tira a lágrima, que é feita de proteína, gordura, mucina, um monte de coisas, substituindo por água com sal. Então, se essa criança está muito desconfortável, piscando, com o olho irritado, vale a pena conversar com o seu oftalmologista. Não sei se alguém queria complementar alguma coisa, Viviane, Celinho. Não, eu acho que a mensagem maior é essa. Pode ter desconforto, sim, com esse tempo seco, mas que não usem medicação por conta própria, né, Fábio e Celinha? E seja sempre orientado ou pelo pediatra ou pelo oftalmologista da criança. Isso é importante. E só para acrescentar que, por que é importante essa orientação de passar por uma recomendação médica? Porque muitos colírios têm conservantes, mesmo os lubrificantes, e crianças alérgicas, então elas não devem usar colírios com conservantes, que aí vai piorar a conjuntivite alérgica, né? Excelente, muito obrigado pelo esclarecimento. Agora sim, para encerrar, a última pergunta eu faço para o doutor Fábio. Falou sobre o que é ambliopia, né, que é a questão do olho preguiçoso. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor o que é isso, esse olho preguiçoso, e como ele pode prejudicar, afetar a visão da criança. Perfeito, eu acho esse tema muito importante, tanto a doutora Célia como a doutora Viane até já comentaram sobre ambliopia. Basicamente, acontece o seguinte, o nosso olho, ele nasce quase pronto, né? E o olho nada mais faz do que transmitir energia luminosa para energia elétrica e transmitir para o cérebro. Na verdade, a gente enxerga para o cérebro, tá? Só que a área da visão no cérebro, a área responsável pela visão, ela não nasce pronta. Ela precisa de estímulo para desenvolver. Então, a ambliopia é quando você tem a falta desse estímulo. E um maior problema ainda é que a área do cérebro responsável pela visão, ela é basicamente como se fossem colunas. Imagina uma zebra, o preto e branco, então você tem a coluna do olho direito, a coluna do olho esquerdo, o olho direito e esquerdo, assim por diante. E o que acontece? Quando você tem estímulo muito bom num olho e ruim no outro, a área do olho mal estimulado, a área da visão, ela não só não se desenvolve, mas como ela começa a encolher. E aí você vai ficando com a vista preguiçosa. A ambliopia, ela pode ser bilateral, existe isso, mas na maioria das vezes ela é unilateral. Porque quando ela é bilateral, às vezes os pais percebem, meu filho não está enxergando, ele está se batendo. Mas quando ela é unilateral, e esse é um dos motivos que a gente fala que a criança precisa de oftalmologista, e veja que a ambliopia corresponde a 2, ela atinge 2, até às vezes 6% em algumas estatísticas das crianças. Então, assim, quando ela é unilateral, às vezes você não vai perceber, ou você só vai perceber quando esse quadro está muito avançado. Essa ambliopia, ela pode ter várias causas, pode ser uma pálpebra caída, pode ser algo que tape o eixo visual, como já foi falado, uma catarata congênita, um tumor, etc. Pode ser problema, diferença de grau entre um olho e outro, e esse é o problema. Então, vamos dizer que esse meu olho tem 0 grau e esse tem 5, né? A criança talvez não vai dar sinal nenhum, porque ela está enxergando muito bem com o olho de 0 grau, né?
Ou pode ser também, que a doutora Viane falou, pelo estrabismo. Se você tem um olho assim, por que precisa tratar logo? Porque esse olho está sendo estimulado, mas esse olho não está sendo estimulado e ele vai ficar preguiçoso. Então, a ambliopia, o chamado olho preguiçoso, é uma doença muito prevalente, né? Ela, na maioria das vezes, só vai dar sinais tardios e é uma das causas que a gente pede realmente que vocês levem o seu filho para uma avaliação oftalmológica. Muito obrigado, doutor Fábio, pela explicação. A gente chega ao final do Famílias em Pauta. Doutor Fábio, obrigado pela sua participação aqui conosco, por tirar um tempo para esclarecer e trazer orientações tão importantes. Eu que agradeço o convite, eu acho que esse bate-papo é importantíssimo, espero que a gente tenha conseguido esclarecer dúvidas aí das famílias e a gente está à disposição para o que precisar. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutora Célia também, obrigado por estar aqui conosco. Doutora Viviane também, da Soperge, agradecer a nossa afiliada aí por deixar a senhora participar conosco aqui. Muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer a gente poder estar levando essa mensagem, a gente está sempre à disposição para contribuir de alguma maneira, sempre lembrando que as crianças, como o doutor Fábio passou já, têm que fazer esse exame oftalmológico, mesmo que não tenham, não demonstrem dificuldades visuais, alterações visuais, naquelas datas que são exames de rotina, porque o oftalmopediatra tem todas essas ferramentas para fazer exame e detectar alterações em crianças de qualquer idade. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. E no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria você encontra diversos conteúdos disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com uma linguagem de fácil entendimento por todos. Lá você vai encontrar uma infinidade de materiais compostos por vídeos, textos no formato perguntas e respostas, podcasts, cartilhas, e-books, revistas em quadrinhos, documentos científicos com linguagem acessível e muito mais. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br, é esse endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. Siga os perfis do Pediatria para Famílias nas redes sociais e fique também por dentro de todas as novidades. Acesse e siga a gente lá no Instagram e também no Facebook. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!